Olá, pessoal, bom dia. Vamos continuar a leitura do nosso livro Caçador de Pipa, tá, pessoal? Sentem direitinho na cadeira de vocês, aí na casa de vocês, né? Vamos pensar na coluna, tá bom? Para vocês não terem problema mais tarde. E vamos viajar pelo mundo da leitura. Procurem um lugar silencioso em casa, pode até deitar numa redinha. Afastem-se das pessoas, né? Poderão procurar o quintal e ficar lá quietinho, quietinha, sozinho, para ouvir e deixar o pensamento fluir, viajar, sentir as palavras, deixar que elas penetrem na mente de vocês e vocês compreenderem a dimensão da leitura. Como é gostoso se ouvir uma leitura e se compreender. Ok, pessoal? Depois disso, Hassan passou a perambular pelas laterais da minha vida. Eu fazia tudo para que nossos caminhos se cruzassem o mínimo possível. Planejava meu dia em torno disso, pois quando ele estava por perto, o recinto ficava sem oxigênio. Meu peito apertava e eu não conseguia respirar. Ficava ali, parado, ofegante na minha pequena bolha atmosférica sem ar. Mas mesmo quando não estava por perto, ele estava presente. Nas roupas lavadas à mão e passadas a ferro na cadeira de junco, nos chinelos aquecidos deixados na minha porta, na lenha já queimando na estufa quando eu descia para o café da manhã. Para onde quer que eu virasse, eu via sinais de sua lealdade, de sua maldita e inarredável lealdade. No início daquela primavera, poucos dias antes de começar o novo ano letivo, Baba e eu estávamos plantando tulipas no jardim. Quase toda a neve já tinha derretido e as montanhas ao norte já estavam salpicadas de manchas de grama verde. Era uma manhã fria e cinzenta e Baba estava agachado ao meu lado, cavando a terra e plantando os bulbos que eu lhe entregava. Ele me contava como a maioria das pessoas considerava melhor plantar tulipas no outono, e como isso não era verdade, quando de repente eu soltei. Baba, algum dia o senhor já pensou em arranjar novos empregados? Baba derrubou o bulbo de tulipa e fincou a pá na terra. Tirou as luvas de jardinagem. Parecia chocado. Xi? O que você disse? Eu só estava pensando, nada mais. E por que eu faria uma coisa dessas? Perguntou secamente. Acho que o senhor nunca faria isso. Foi só uma pergunta. Respondi, a voz enfraquecendo no murmúrio. Já estava arrependido de ter dito aquilo. É alguma coisa contra você e Hassan? Sei que estava acontecendo alguma coisa entre vocês dois, mas seja o que for, você precisa lidar com isso, não eu. Prefiro não me envolver. Desculpe, Baba. Vestiu as luvas de novo. Eu cresci com Ali, disse com os dentes cerrados. Meu pai o adotou. Ele amava Ali como um filho. Ali está na minha casa há 40 anos. 40 malditos anos. E você acha que vou mandar ele embora? Virou-se e olhou para mim, o rosto vermelho como uma tulipa. Eu nunca encostei a mão em você, Ami, mas se disser isso de novo, desviou o olhar abanando a cabeça. Você me envergonha. E Hassan não vai a lugar nenhum, está entendendo? Baixei os olhos e recolhi um punhado de terra fresca. Deixei-a escorrer entre os dedos. Eu perguntei se você entendeu, grunhiu Baba. Eu recuei e disse, entendi, Baba. Hassan não vai a lugar nenhum, repetiu Baba. Cavou mais uma cova com a pá, com mais força do que o necessário. Ele vai ficar aqui mesmo conosco, no seu devido lugar. Essa é a casa dele e nós somos a família dele. Nunca mais me faça essa pergunta. Nunca mais, Baba. Desculpe. Plantamos as tulipas restantes em silêncio. Eu me senti aliviado quando as aulas começaram na semana seguinte.
Alunos com seus novos cadernos e lápis apontados se reuniam no pátio, levantando poeira, conversando em grupos, esperando pelos apitos dos chefes de classe. Eita, vocês também estão ansiosos para que isso aconteça, né, pessoal? Vocês todos se reencontrarem na sala física, cada um com seu materialzinho escolar. Meu Deus, vocês vão escrever com tanta vontade no primeiro dia de aula, eu tenho certeza disso. Baba me levou de carro pela rua de terra que chegava até a entrada. A escola era um antigo edifício de 2 andares, com janelas quebradas e corredores escuros e lajeados, com alguns sinais de sua pintura original amarelo fosca, ainda visíveis entre pedaços de reboco. A maioria dos garotos ia à escola a pé, e o Mustang preto de Baba atraía vários olhares de inveja. Eu deveria estar sorrindo de satisfação quando ele me deixou na porta. Meu antigo eu teria sorrido, mas só consegui sentir um pequeno constrangimento, acrescido de uma sensação de vazio. Baba foi embora sem se despedir. Evitei a habitual comparação de cicatrizes do torneio de pipas e fiquei na fila. A campainha soou, o sino, né, tocou, e marchamos em duplas para a sala designada. Sentei na última fila. Quando o professor de persa entregou os livros de texto, rezei para que os deveres de casa fossem intensos. A escola me dava motivos para passar muitas horas no quarto e, por algum tempo, afastou meus pensamentos do que acontecera naquele inverno. Do que eu tinha deixado acontecer. Durante algumas semanas me mantive ocupado com gravidade e cinética, átomos e células, guerra anglo-afegãs, sem tempo para pensar em Hassan e no que ele havia passado. Mas minha mente sempre voltava àquele beco, a calça de veludo cotelê marrom jogada nos tijolos, as gotas de sangue tingindo a neve de um vermelho quase negro. Numa tarde modorrenta e nublada, no começo daquele verão, convidei Hassan para subir a colina comigo. Disse que queria ler um novo conto que havia escrito. Ele estava pendurando roupas para secar no quintal e percebi sua ansiedade na maneira apressada como concluiu a tarefa. Subimos a colina falando de trivialidades. Ele perguntou sobre a escola, o que eu estava aprendendo. Falei sobre os professores, em especial do terrível professor de matemática que castigava os alunos faladores, enfiando-lhes um bastão de metal no meio dos dedos e apertando. Nossa, como era rigoroso o ensino, né? Lá. Hassan fez uma careta ao ouvir aquilo, dizendo que esperava jamais passar por igual experiência. Eu disse que até então tivera sorte, sabendo que sorte não tinha nada a ver com isso. Afinal, eu também conversava durante as aulas. Mas meu pai era rico e todo mundo o conhecia, por isso me poupavam do castigo do bastão de metal. Estão vendo aí, pessoal, né? Como a situação financeira às vezes influencia as pessoas. Que coisa triste. Todo mundo deveria ser igual. Sentamos encostados no muro baixo do cemitério, à sombra da romanceira. Em mais ou menos 2 meses, o capim amarelo e queimado estaria forrando a encosta da colina, mas naquele ano as chuvas da primavera haviam durado mais tempo do que o normal, chegando até o início do verão, e a grama ainda estava verde, salpicada de flores silvestres emaranhadas. Lá embaixo, as casas de paredes brancas e tetos planos de Wazir Akbakan brilhavam ao sol, as roupas penduradas em varais nos quintais, agitadas pela brisa e dançando como borboletas. Colhemos uma dúzia de romãs da árvore. Desdobrei o conto que havia levado, abri na primeira página e o coloquei na grama. Levantei e peguei uma romã já passada que caíra no chão. O que você faria se eu batesse com isso em você? Perguntei, sacudindo a fruta para cima e para baixo. O sorriso de Hassan murchou. Parecia mais velho do que eu me lembrava. Não mais velho. Seria possível?
Rugas percorriam seu rosto bronzeado e vincos emolduravam os olhos e a boca. Eu poderia ter escavado aquelas rugas com uma faca. O que você faria? Repeti. O rosto dele empalideceu. Ao seu lado, as páginas da história que eu tinha prometido ler ondulavam ao vento. Atirei a romã nele, acertou o peito, explodindo num borrifo de polpa vermelha. O grito de Hassan foi cheio de dor e surpresa. Faça alguma coisa, exigi. Hassan olhou da mancha no peito para mim. Levante, reaja, provoquei. Hassan se levantou, mas ficou ali parado. A expressão confusa de um homem arrastado para o mar por uma onda apenas um instante depois de desfrutar um belo passeio na praia. Atirei outra romã, dessa vez acertando no ombro. O sumo da fruta espirrou no rosto dele. Reaja, insisti. Bata em mim também, maldição. Queria que ele tivesse reagido, que tivesse me aplicado o castigo pelo qual ansiava. E talvez assim eu finalmente conseguisse dormir à noite. Talvez então as coisas pudessem voltar a ser como era antes entre nós dois. Mas Hassan não fazia nada enquanto eu atingia com romãs. Vezes e mais vezes. Você é um covarde, eu disse. Nada mais que um grande covarde. Não sei quantas vezes o acertei, só sei que quando finalmente parei exausto e ofegante, Hassan estava manchado de vermelho como se atingido por um pelotão de fuzilamento. Caí de joelhos, cansado, exaurido, frustrado. Em seguida, Hassan pegou uma romã, andou até mim, abriu a fruta e esfregou-a na própria testa. Pronto, disse em falsete, o caldo vermelho escorrendo pelo rosto como sangue. Está satisfeito? Se sente melhor? Deu meia volta e começou a descer a colina. Deixei as lágrimas correr livremente, balançando para frente e para trás sobre os joelhos. O que eu vou fazer com você, Hassan? O que eu vou fazer com você? Mas, quando as lágrimas secaram e comecei a descer a colina, eu já sabia a resposta àquela pergunta. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Foi mais aí uma pincelada de leitura, tá? Até a próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Tchau. Beijos.